Meus amigos, parece que mais gente vai ficar sem poder ir pra Disney, viu? O ministro Alexandre de Moraes não será o único a ter o seu visto cancelado. É isso aí, deu ruim pra rapaziada que promove a censura mundo afora, porque não é só no Brasil, isso tá acontecendo em outros países também, e a prova disso é essa ação nos Estados Unidos que vai impactar, sim, na vida de quem promove essa censura. Muita gente achou que não ia dar nada, que ia ficar por isso mesmo, mas as consequências de toda essa perseguição política, a um lado, nós sabemos, de toda essa censura, essas decisões que violam a lei brasileira, que violam a Constituição brasileira, começam a aparecer, e é só o começo, a coisa tende a piorar, e piorar muito, meus amigos. Olha só. Lei aprovada nos Estados Unidos pode atingir 5 ministros do STF por decisão contra a rede social X, né? Então, naquela decisão que derrubou o X, que foi referendada pela primeira turma, se não me engano, do STF, ela trará consequências para os membros da turma, não só para o ministro Alexandre de Moraes, né? Então, nós temos aqui, ó, o Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, responsáveis por homologar a decisão que resultou na proibição da rede social X. Então, o ministro Alexandre de Moraes, pelo que o Elon Musk e os tweet fails mostram, emanou ordens ilegais à margem da lei, né, e de cunho pessoal e não com amparato legal, e com base nisso, por não cumprimento dessas decisões, né, dessas ordens pelo X, por considerar essas ordens ilegais, anticonstitucionais, inconstitucionais, melhor dizendo, ele simplesmente impôs multas milionárias, que o X, a princípio, não tinha pago, porque o X diz o seguinte, olha, nós estamos obedecendo à lei brasileira. A lei brasileira não prevê censura prévia. Quando Alexandre de Moraes manda eu derrubar um perfil sem base legal, sem dizer o porquê, sem dizer qual artigo, o que dá a ele o poder de derrubar um perfil, eu não posso seguir essa lei porque é contra a lei brasileira. A Constituição veda a censura prévia. Então o que o Elon Musk fez foi seguir a lei brasileira, seguir a Constituição, e não a ordem do ministro do STF. O ministro do STF não está acima da Constituição. Foi isso que Elon Musk fez. E aí o próprio ministro impôs essas multas, que depois foram referendadas, né, via derrubada do X, pela primeira turma do STF, e que agora, se essa lei for aprovada no plenário do Congresso americano, e vai ser aprovada, porque os republicanos têm maioria, eles poderão ter as mesmas sanções e restrições que o ministro Alexandre de Moraes. E vejam, meus amigos, muita gente até debocha quando eu falo, mas até a esquerda americana, né, grande parte da esquerda americana, me atrevo a dizer, até a maioria, é contra essa questão de censura nas redes sociais. Lá, eles são extremamente patriotas, eles são extremamente defensores da liberdade de expressão. Nem toda a esquerda, tá, pessoal? Tô dizendo grande parte, né? Tem idiota no mundo todo. Mas até a esquerda americana, grande parte dela, é favorável à liberdade de expressão. Lá para eles, essa questão é sagrada. A primeira emenda da Constituição americana é sagrada, né? E nós tivemos aí até um deputado americano que votou a favor dessa lei. Então ela foi votada num comitê. Depois de ser aprovada nesse comitê, e já foi aprovada, ela vai para plenário, né? Não sei se tem algum outro rito antes disso, mas a princípio ela tem que ser aprovada no plenário, onde, olha só, os republicanos são maioria, tá? Temos aqui, inclusive, uma matéria da assessoria de imprensa do Lula falando a respeito, tá? Olha só. André, esse comitê é dominado por republicanos, só que um democrata votou a favor. O projeto se chama, numa tradução livre, Sem Censores em Nosso Território. E o texto torna sujeito à deportação quem é descrito como um agente estrangeiro que infrinja o direito de liberdade de expressão a partir da censura a cidadãos dos Estados Unidos em solo americano. O documento não cita, André, especificamente nenhuma autoridade, mas um dos deputados que protocolou o projeto, isso foi em setembro do ano passado, o republicano Darrell Issa, da Califórnia, ele deixa claro que se trata de uma resposta às decisões do STF no Brasil. E a outra deputada responsável, a Maria Elvira Salazar, ela sim mencionou Alexandre de Moraes num comunicado quando entrou com a proposta. Lembrando que, na época,
O X estava suspenso no Brasil por determinação do ministro. E, bom, agora depois da aprovação do projeto de lei no comitê, o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado americano postou um texto nas redes sociais e que foi replicado pela Embaixada dos Estados Unidos aí no Brasil. O post diz o seguinte: o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão, tá? Então, o post da Embaixada Americana no Brasil. Agora, esse projeto ele precisa passar pela Câmara. No plenário, precisaria do sinal verde de 218 dos 435 deputados. Esse é exatamente o número de republicanos na casa, o que, a princípio, indica que o plano vai passar. Depois, precisa passar pelo Senado e aí, depois disso, sancionado pelo presidente Donald Trump, Andréia. Onde o Senado também tem maioria republicana, onde, inclusive, o presidente do Senado lá é o vice-presidente J.D. Vance. É óbvio que será aprovado e é óbvio que muita gente aí vai ficar sem ir para Disney, né? Só que assim, como eu venho dizendo, meus amigos, é só o começo, tá? Começa com isso, começa cancelando o visto deles. Isso já dá um recado claro para o Brasil e para o mundo, que os Estados Unidos não vão tolerar censura, que eles podem fazer o que quiserem no Brasil, mas se tratando de Estados Unidos, né, quando a coisa impacta lá, a coisa é muito pior. As consequências são muito piores. E é um recado. Falar, ó, e aí, vocês vão mudar essa linha ou não? Vai ter um basta ou não? Porque essa gente vive dando palestras lá na Europa, nos Estados Unidos, viajando para Portugal. Só que assim, a maioria dos países da Europa, aliás, a União Europeia, é amiga dos Estados Unidos. Tem muitos países, a maioria dos países do mundo é amigo dos Estados Unidos. Quem é que vai querer comprar briga com Donald Trump só para proteger algumas figuras aí que a gente não precisa citar nome? Ninguém vai querer. Vocês estão entendendo? Essa galera que gosta de prender sem o devido processo legal, essa galera que gosta de ignorar o juiz natural, pessoal do 8 de janeiro, não tem foro privilegiado, estão respondendo no Supremo. Por quê? Porque é um julgamento político, nem precisava ter julgamento, porque a gente sabe, todos eles serão condenados, todos eles vão ter as mesmas penas. Então, assim, essa galera gosta. Agora eles serão prisioneiros no Brasil, porque não vão poder mais sair, né? Vão passar férias onde? Em Cuba? Na Venezuela? Só se for. Porque nem pra Argentina essa galera vai mais. Porque lá também serão personas não gratas, né? O povo lá também sabe, tá escancarado pro mundo todo. Então, só em ditaduras declaradas é onde esse pessoal que promove a censura é que será bem aceito. E eu duvido que eles vão querer passar férias em Cuba ou na Venezuela. Eu duvido muito, né? Não sei o que vocês pensam. Mas é um grande dia. O CEO da Rumble, aliás, essa manifestação da embaixada aqui, da embaixada americana no Brasil, cara, é um tapa na cara. É um tapa na cara não só do STF, mas também do governo brasileiro. Ó, vocês falam de democracia, vocês falam de respeito à soberania, só que essa é uma questão de mão dupla, é uma via de mão dupla. Não tem como vocês quererem respeito à soberania promovendo a censura, inclusive para cidadãos americanos. Meu amigo, eu não ia saber onde enfiar a cara se eu trabalhasse no Itamaraty uma hora dessas, né? Inclusive o Itamaraty está reclamando da pressão que vem sofrendo para se posicionar nesse imbróglio todo entre STF, Estados Unidos e Brasil. Porque o Itamaraty é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. É um órgão respeitadíssimo, inclusive. Forma nossos diplomatas, forma nossos representantes aí de carreira, né? Inclusive, concurso para diplomata é de longe o concurso mais difícil do Brasil. É extremamente complicado. Uma vez eu parei para ler um edital, requeria 4 línguas, cara, redação em português, espanhol, francês, inglês. Eu nunca vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, você tem que nascer para isso, não dá para estudar para um concurso desse. O negócio é dificílimo. Então, o Itamaraty é respeitadíssimo, né? E agora está sofrendo pressão por causa desse imbróglio político causado por esse desgoverno que não tem rumo e que quer acabar com a imagem do Brasil, que quer ferrar com... que está ferrando com o povo brasileiro. Mas tudo isso vai ter fim, meus amigos. E o que está acontecendo é só o começo. Para, se Deus quiser, nós retomarmos o nosso Brasil e termos de volta aqui liberdade e democracia. Não a relativa, que essa gente gosta. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.